Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. No início do ano de 2017, na Cidade do México, uma equipe de cineastas formada por 5 pessoas, durante uma reunião no escritório da empresa, falavam com entusiasmo sobre a figura do Saci Pererê. E existia um projeto de viajar até o Brasil para a produção de um documentário em busca de informações relevantes adquiridas entre os habitantes sobre a crendice na existência do personagem. Depois de alguns dias de planejamentos e aquisição de recursos para a produção cinematográfica e estadia no país ao qual estavam destinados, e seria as terras brasileiras, começaram a pôr em prática tal ideia. Numa manhã gelada, 5 amigos se dirigiam até o aeroporto da capital mexicana, de onde embarcariam no voo até o Brasil. E o desembarque seria na cidade de Manaus, capital do estado do Amazonas. O grupo recém-formado em busca de sucesso e reconhecimento mundial era formado por um homem aparentemente com 55 anos de idade e chefe da equipe. Esse era o mais velho. Os outros integrantes não tinham mais de 25 anos cada um, e eram 2 moças e mais 2 rapazes. No momento do desembarque, todos começaram a retirar seus agasalhos de frio, pois o clima no norte do país estava muito quente. Depois que saíram do aeroporto, seguiram de táxi até um hotel onde ficaram hospedados durante 2 dias. E até conseguirem um guia que os levasse através da rodovia transamazônica e, se possível, até o extremo da estrada, pois ali seria o lugar onde eles pretendiam iniciar suas investigações sobre o Saci. O grupo entrou em contato com várias pessoas buscando alguém que os guiasse pela região da Transamazônica e somente um homem aceitou a proposta de levá-los por aquela rodovia que se torna muito perigosa em tempos de chuva. E a empresa de meteorologia informava a aproximação de nuvens carregadas naqueles dias. O guia que os levaria até o local desejado era um caminhoneiro aposentado. O nome do homem que os acompanharia é Antônio, mais conhecido pelo apelido de Tonho do Caminhão. Ele passou várias vezes por aquela região durante o tempo que trabalhou como motorista. E depois da aposentadoria, ele comprou uma casa na cidade de Humaitá, perto da rodovia BR-230. E foi dessa cidade que o grupo partiu numa direção que até então era desconhecida pela maioria deles, exceto por Antônio e um filho dele que os acompanhava. Todo motorista conhecedor daquela região sabe que na enorme extensão de terra da rodovia é preciso usar corrente nas rodas em dias de chuva. E mesmo assim, o risco de ficar atolado no barro é muito grande. E não demorou muito tempo para o céu escurecer e a água cair. E no lugar do pó da estrada, o barro começou a surgir e a terra ficava lamacenta, enquanto a enxurrada que a atravessava tornava o local cada vez mais perigoso para trafegar. Depois de alguns minutos de chuva forte, já era possível ver adiante os primeiros veículos encalhados nos buracos sob o alagamento de algum trecho. Mesmo usando eles correntes nas rodas do furgão, o trânsito ficava cada vez mais difícil e pararam num ponto onde encontraram um caminhão encalhado e não conseguiram avançar. Já estava entardecendo e a noite também chegaria logo, então o grupo decidiu acampar ali mesmo na margem da estrada. Durante a noite, uma das moças estava acordada dentro do veículo, enquanto os outros dormiam, e ela viu um vulto rodeando o caminhão que encalhou diante deles. E aquele desconhecido fazia movimentos como se estivesse pulando somente com uma perna. Não havia ninguém naquele caminhão. O motorista tinha saído durante o dia em busca de ajuda. E enquanto a jovem olhava, ela viu a porta daquele veículo se abrindo e em seguida observou que alguns objetos estavam sendo lançados fora da cabine. Assustada, sentiu o medo aumentar quando o furgão onde ela estava começou a balançar como se quisesse sair sozinho. Então a jovem gritou e os outros acordaram. Mas ela ainda teve tempo de ver 2 olhos escuros que pareciam vigiá-los através do vidro da janela lateral do veículo. O motorista e o filho dele, que estavam dormindo nos bancos dianteiros, acordaram
E enquanto mostrava um sorriso, Antônio disse que aquele vulto era o Saci Pererê que a equipe estava procurando. Naquele momento, Carlos, chefe do grupo, e José, o cameraman, prepararam a filmadora com lentes noturnas, gravador e ficaram todos em silêncio enquanto olhavam para a escuridão. No mesmo instante já estava parando de chover e do meio da mata, entre um chuvisco que caía, saíam alguns assobios tão sinistros e assustadores, causando fobia em quase todos os tripulantes do furgão estacionado na beira da estrada. Ao amanhecer, aproveitando a pausa da chuva, Antônio orientou seu filho a voltar com o furgão, enquanto eles seguiriam por uma trilha no meio da mata até um casebre atrás da serra, onde morava uma família com quem Antônio mantinha um laço de amizade. E eles sobreviviam vendendo verduras, legumes e também alguns frangos e porcos que eram criados ali. O dono daquele humilde casebre sempre recebeu bem seu amigo Tonho do caminhão. Além de camarada, Antônio também era um ótimo cliente daquela família. Quando chegaram na pequena fazenda, foram levados até um depósito e ali deixaram suas mochilas com os víveres que puderam carregar do furgão e também o equipamento de filmagem. Durante um café da manhã, Antônio ofereceu uma quantia em dinheiro para um amigo levá-los até o local onde supostamente encontrariam o Saci. Quando ouviu aquelas palavras, o morador da casa ficou olhando sério aos recém-chegados e disse que era melhor que eles voltassem para a casa deles e afirmou que seria perigoso ir procurar o ser maligno no qual as pessoas acreditam que ele só faz traquinagem. Na verdade, o tal ser de uma perna só que habita nas matas virgens pode fazer muito mais que simples trotes para assustar as pessoas. Mas, diante da oferta de pagamento aumentada por Carlos, o chefe da equipe, aquele homem aceitou a proposta. Depois, o morador saiu da casa, reuniu alguns cachorros e deram início à caminhada na direção de uma cachoeira. Na verdade, seria uma longa caminhada até a queda d'água, onde o morador do casebre afirmava que encontrariam marcas de pegadas do Saci Pererê. Então, precisavam caminhar rápido se quisessem chegar até o local ao amanhecer do dia seguinte. Seguindo com passos longos e parando somente para a refeição, o grupo chegou diante de uma gruta onde passariam a noite dentro dela. Não estava chovendo quando anoiteceu, e a escuridão da floresta exibia um céu magnificamente estrelado. Logo, começaram a ouvir assobios iguais aos que tinham escutado quando estavam na estrada. E parecia que os assobios ecoavam pelo fundo da gruta e percorria de cima a baixo da colina onde eles estavam. A câmera com infravermelho foi ligada por José, e ele estava parado diante da entrada quando recebeu um tapa na orelha que o fez cair e rolar alguns metros colina abaixo. O amigo do Antônio, pensando que tinha sido um veado campeiro que passou correndo e assustado, chocou-se com José, o cameraman, na entrada da gruta, chamou seus cachorros e saiu correndo atrás do animal, o qual acreditava ser uma boa oportunidade para caçá-lo. No mesmo instante, Carlos e o outro cinegrafista pegaram suas câmeras e, guiados por Antônio, correram na direção de onde vinham os latidos dos cães. E não muito longe ouviam também os gritos do dono dos cachorros ordenando-os: "Pega, pega, pega! Acua, cão, acua! Pega ele! Acua, cão, acua!" Não demorou muito tempo e os gritos de ordenança cessaram e foram substituídos por chamadas de socorro. "Ajudem-me! Socorro!" Até os latidos dos cachorros foram substituídos por ganidos desesperados, demonstrando que também precisavam de ajuda. Alguns minutos depois, os três homens encontraram o amigo do Antônio caído aos pés de uma árvore, e ele estava muito machucado e disse que tinha sido atacado pelo Saci. Então o homem levantou-se e foram na direção dos gritos dos cachorros. Quando chegaram diante de uma moita grande de espinhos, viram que os cães estavam amarrados com cipós, uns pelas patas, outros pelo rabo, e estavam pendurados num galho do espinheiro. Com as lanternas acesas, puderam ver que um ser com a aparência de um homem que tinha uma perna só estava segurando um pedaço de pau e aparentemente queria bater nos cachorros para sacrificá-los. O cinegrafista começou a filmar aquela cena enquanto Carlos disparou um flash com a máquina fotográfica.
chamando ainda mais a atenção do Saci Pererê, que partiu para cima deles, espancando-os com o pedaço de madeira. O cinegrafista, em desespero, lançou a filmadora contra o Saci, que ao pegá-la, despedaçou-a contra uma pedra. Antônio e Carlos foram encurralados pelo Saci contra um barranco. E na tentativa de espantar o monstro que se aproximava, Carlos começou a disparar vários flashes, mas ele acabou levando uma paulada nas mãos e soltou a máquina fotográfica, que foi quebrada em vários pedaços. Um amigo do Antônio, aproveitando-se da confusão, entrou na moita de espinhos e libertou os cães que estavam amarrados. Ao serem soltos, os cachorros correram na direção do Saci e atacaram-no com muita violência. Pego de surpresa, o Saci Pererê saiu pulando e seguiu pelo caminho voltando para a gruta. Preocupados com as duas moças e com o José, que também havia ficado, aqueles 4 homens e os cachorros seguiram o Saci. E quando chegaram na caverna, encontraram as 2 moças chorando, e elas estavam amarradas pelos próprios cabelos, uma contra a outra. Os cabelos de uma jovem foi amarrado com um nó cego nos cabelos da outra, e foi preciso usar uma faca para liberá-las daquelas amarras. Depois escutaram gemidos e lembraram de José. E ao iluminarem na direção do ruído, viram-no pendurado numa árvore, amarrado pelos pés e de cabeça para baixo. Naquela noite, eles ficaram sentados no fundo da gruta até o amanhecer e ninguém conseguiu fechar os olhos. Os aparelhos celulares não prestavam para nada. Eles também tentaram pedir ajuda, mas estavam fora da área de cobertura. Quando amanheceu, saíram da caverna e foram embora. Mas ficaram um dia todo caminhando sem parada até chegarem no casebre do amigo do Antônio. E somente na próxima manhã, aquele grupo juntou suas coisas e imediatamente voltaram para a Transamazônica. Mas tiveram que andar muitos quilômetros por aquela rodovia lamacenta até conseguirem um sinal de rede para celular. Então, Antônio telefonou para o filho dele e pediu para que ele viesse buscá-los. A equipe de cinegrafistas voltou para o México sem o documentário sobre o Saci Pererê. Mas levaram em suas memórias uma história assustadora que foi vivenciada por eles.